Vamos resolver uma questão da Olimpíada Brasileira de Física de 2019, nível 3, primeira fase. Questão de número 20. Utilizando um acelerador de partículas, o professor de física moderna e contemporânea mostrou aos seus alunos como uma partícula alfa descreve uma trajetória curva de raio R, ao ser acelerada a partir do repouso, por uma diferença de potencial de 1 kV. Ao adentrar em uma região cujo campo de indução magnética uniforme é de 0,2 teslas na direção perpendicular ao movimento da partícula, indicando que a massa da partícula é igual a 6,68 vezes 10 a menos 27 kg e a carga é igual a 3,2 coulombs. O valor do raio encontrado pelo professor, foi aproximadamente igual a... Bom, essa questão aqui ele está perguntando o raio da trajetória de uma partícula alfa quando ela entra nesse campo magnético aí. O raio da trajetória, quando uma partícula entra num campo magnético perpendicular, o raio é dado pela seguinte expressão: raio é massa da partícula vezes a velocidade dividido pelo módulo da carga vezes o campo magnético. Essa daqui é a expressão para calcular o raio. Bom, vamos ver os dados aqui que estão sendo fornecidos. Ele pergunta o raio, ele fornece aqui a diferença de potencial, que a gente vai chamar de U, que é de 1,0 kV, que é igual a 1 vezes 10 à terceira volts. Lembrando que o quilo é a mesma coisa que 10 ao cubo, 10 à terceira. O campo magnético é igual a 0,2 Tesla, que está na direção perpendicular ao movimento da partícula. A massa da partícula é outro valor que ele dá. É 6,68 vezes 10 a menos 27 kg. A carga dela é 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tratando de partícula alfa, né? Esses são os dados. Vejam, para a gente conseguir encontrar o raio, eu precisaria aqui, para a gente encontrar o raio, eu precisaria da massa. A massa eu tenho, está bem aqui. Ele dá na questão. Eu precisaria da carga. A carga ele também dá. Está aqui. E do campo magnético ele também dá. Só que falta a velocidade. Está faltando encontrar a velocidade. Como é que a gente encontra essa velocidade? Para encontrar a velocidade, eu vou fazer um esquema aqui para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, tenho aqui uma região de campo magnético, vamos dizer, entrando no plano do papel. Está entrando no plano do papel. E a partícula se move perpendicularmente. A partícula se move perpendicularmente nesse campo. Então, ela vem aqui. E a questão também diz o seguinte, diz que essa partícula ela é acelerada a partir do repouso por uma diferença de potencial 1 kV. Veja, ela estava numa situação em que ela estava em repouso, ou seja, uma situação inicial em que ela estava em repouso, quer dizer que ela tem velocidade igual a zero. E ela foi acelerada por essa diferença de potencial. Associada a essa diferença de potencial, eu tenho a minha energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica é calculada pelo produto da diferença de potencial vezes a carga. Tranquilo. Bom, então, é essa energia que é fornecida para essa partícula adquirir velocidade.
E quando ela entra aqui, quando ela entra bem aqui na região do campo magnético, a gente vai supor que a fonte dessa força que está acelerando essa partícula, ela foi cessada. Cessando, então ela entra aqui nesse campo magnético com uma certa velocidade inicial. Ela entra com uma certa velocidade inicial e como a velocidade é perpendicular ao campo, ela vai percorrer uma trajetória circular. E a pergunta quer saber justamente quanto é que é o raio dessa trajetória. Bom, quando ela entra aqui no campo magnético, ela possui uma velocidade. Ou seja, toda essa energia fornecida para a partícula, ela foi convertida em energia cinética de movimento, ou seja, mv² sobre 2. Logo, eu posso concluir da conservação da energia, do princípio da conservação da energia, é o seguinte, que a energia potencial elástica ela foi toda convertida em energia cinética de movimento. A energia potencial elétrica ela é calculada por essa expressão e a energia cinética é mv² sobre 2. Logo, a velocidade ao quadrado será esse 2 que está dividindo, passa por outro lado multiplicando, e esse m que está multiplicando passa por outro lado dividindo. Logo, a velocidade será a raiz quadrada de 2uq dividido por m. Então, esse aqui é o valor da velocidade. Esse valor de velocidade eu vou jogar aqui no lugar do V. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui? Bem, raio, massa sobre Q vezes B, raiz quadrada. Agora, no lugar do V, eu vou colocar aquele valor ali, 2uq sobre M. Essa daqui é a minha expressão para resolver, para achar o raio. Vejam que todos os valores dessa expressão são dados na questão. Vejam só, todos esses valores são dados nas questões. Vejam só. É dado a massa, é dado a carga, é dado a diferença de potencial, é dado o campo magnético. Vou multiplicar dentro da raiz. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por Q e por M. Vai ficar assim, 2U vezes Q sobre M. Aí eu vou multiplicar por M em cima e M embaixo, ainda dentro da raiz. E por Q em cima e por Q embaixo. Para isso aqui ficar mais compacto. Então, como é que vai ficar isso aqui? Bom, vai ficar assim. O raio será igual a M sobre Q vezes B, raiz quadrada de 2, vai ficar M em cima, Q ao quadrado, sobre Q embaixo, M ao quadrado. Portanto, R será igual. Esse Q ao quadrado e esse M ao quadrado, eles podem sair da raiz. Eles podem sair da raiz. Então, vai ficar assim. M sobre Q vezes B, vezes, sai o Q em cima e sai o M embaixo. Raiz quadrada de 2, eu esqueci o U bem aqui, 2UM sobre Q. Isso aqui vai ficar igual. Aí eu posso simplificar M com M, Q por Q. E essa expressão ficará 1 sobre B,
raiz quadrada de 2um sobre Q. Bom, ele ficou mais simples, eu já podia ter substituído lá em cima os valores, mas assim fica mais simples para a gente colocar os valores dados. Então, vamos lá. Quais são os valores dados? Então, eu tenho aqui que o raio da trajetória será 1 sobre... O valor do campo magnético é 0,2 Tesla. Então, vou colocar já em potência de base 10. Vou colocar 2 vezes 10 a menos 1 Tesla. Raiz quadrada de 2. Atenção, é de 1 vezes 10 a terceira volts. Vou colocar já só 10 a terceira volts aqui. A massa é de 6,68 vezes 10 a menos 31. Tudo dividido pela carga, que é de 3,2 vezes 10 a menos 19. Deixa eu confirmar a massa aqui. É a menos 27. A menos 31 não, a menos 27. Beleza. Bom, galera, agora é o seguinte. Aqui tem que fazer toda essa conta aí, né? Vai ter que multiplicar, dividir. E a gente vê que tem números aí complicados para se dividir, multiplicar. Então, para facilitar isso aqui, a gente vai olhar para as alternativas e a gente vai ver que todas elas têm dois algarismos iguais, que é o 3 e o 2. 3 e o 2, o 3 e o 2. O que muda aqui é o cent, que aparece aqui antes do metro, a vírgula muda de posição, ou seja, o resultado está dentro dos dois algarismos. Então, eu vou fazer algumas aproximações para facilitar a conta, para a gente não utilizar a calculadora. Então, eu vou fazer algumas aproximações grosseiras. No entanto, vai chegar num valor que é próximo desse daí. Vai ter que chegar num valor próximo desse daí. E depois a gente vê como é que está esse resultado. Se ele está com a vírgula depois do 2, se ele está com uma vírgula ali no meio entre 3 e o 2, ou entre 3 e o número que a gente achar. Então, vamos lá. Então, a aproximação que eu vou fazer é a seguinte. Aqui eu vou continuar com 1 sobre 2 vezes 10 a menos 2, a menos 1. E eu também vou fazer essa aproximação para quê, galera? Para ser mais simples tirar essa raiz aí. Para ser mais simples essa raiz, eu conseguir operar essa raiz. Vejam, o 6,8 eu vou aproximar para 7. E o 3,2 eu vou aproximar para 3. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 7, 14. Vezes... Aí eu faço propriedade de potência de base 10 aqui, tá bom, galera? 10 a terceira vezes 10 a menos 7, conserva a base, soma os expoentes, vai ficar menos 24. Dividido por 3 vezes 10 a menos 19. Essa conta aqui, galera, pelo menos essa teria que fazer. Pelo menos essa a gente tem que fazer. 14 dividido por 3. Pelo menos essa dá para fazer e ela é simples de fazer. Tá bom? Ela vai dar o seguinte valor. Ela vai dar aqui 1 sobre 2 vezes 10 a menos 1. Ela vai dar 4,7. Aí aqui eu tenho divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 24 mais 19. Isso aqui vai dar menos 5. Beleza. Bom, galera, ainda está complicado de tirar essa raiz aqui. Essa raiz aqui ainda está complicado da gente fazer. Mas então, galera, olha só. Vou fazer mais essa aproximação aqui. 1 sobre 2 vezes 10 a menos 1, raiz de... Vejam, essa vírgula aqui, eu vou andar uma casa para frente. Esse número que era 4,7 vai para 47. Ele aumentou. Então, se ele aumentou, o expoente vai ter que diminuir. Então, esse expoente vai para 10 a menos 6. Beleza.
1 sobre 2 vezes 10 a menos 1. Galera, agora eu vou fazer mais uma aproximação para facilitar essa nossa conta. De 47, eu vou arredondar, vamos dizer assim, para 49. Veja, não vai dar o valor exato lá. Até mesmo o valor das alternativas ele já é aproximado. Mas isso aqui é para facilitar. Por quê? Porque eu sei que quando eu fizer essa raiz aqui, eu vou separar a raiz de 49 e a raiz de 10 a menos 6. A raiz de expoente positivo é a metade dele. E a raiz de 49 é 7. É claro que eu não poderia arredondar esse 47, por exemplo, para 36, que é a raiz de 6. Eu não poderia, porque aí já ficaria muito distante, já ficaria muito aloprado, né? Então, aproximando para o mais próximo, eu tenho aí raiz de 49. Então, o raio será igual a 1 sobre 2 vezes 10 a menos 1, raiz de 49 vezes raiz de 10 a menos 6. 1 sobre 2 vezes 10 a menos 1 será raiz de 49 é 7. E a raiz de 10 a menos... Galera, a raiz nada mais é do que você elevar o número a meio. Então, se eu tenho 10 a menos 6, eu tenho 10 a menos 6 elevado a meio. É a mesma coisa, tá ok? E esse meio vai entrar multiplicando aqui dentro desse parênteses. Então, vai ficar 7 sobre 2 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 6 dividido por 2, que vai dar 3. Bom, eu já vou fazer essa conta aqui. 7 dividido por 2 é 3,5. Lá em cima vai ficar 10 a menos 3 e aqui embaixo eu tenho 10 a menos 1. Propriedade de potência. Conserva a base e, no caso da divisão, subtrai os expoentes. Eu tenho 3,5 vezes 10 a menos... Esse menos 1 vai para cima mais 1. Então, vai ficar menos 3 mais 1, que dá menos 2. Isso tudo em metros, tá ok? Bom, galera, vocês devem lembrar que 10 a menos 2 é a mesma coisa que o cent, é o C. O cent. Então, eu tenho 3,5 vezes centímetro. Tenho 3,5 centímetros. Esse é o valor aproximado, 3,5 centímetros. Agora a gente vai para as alternativas. Veja que 3,5 se aproxima do 3 e 2 que tem lá. Então, olha só. 3, veja que tem 0,32 centímetros, 3,2 metros, 32 centímetros. Esse aqui a gente já sabe que não é, porque deu 3,5 centímetros. Então, só pode ser aqui o 3,2 centímetros. Lembrando, galera, como essa é uma questão de marcar, então essas aproximações foram bem-vindas, né? Esses arredondamentos foram bem-vindos para a gente poder fazer de cabeça essas contas aqui, como raiz de 49, a raiz de 10 a menos 6. Então, a gente pôde fazer isso para poder facilitar as contas, tá ok? Obtendo um resultado também aproximado. Então, a alternativa correta, D de dado, 3,2 centímetros.